Novo filme de terror da A24 com uma dupla no roteiro e direção que tem bons filmes de terror no currículo, e isso me gerou uma certa expectativa. Será que temos mais um filmaço para 2024? O vídeo de hoje é sobre Herege. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte não tem spoiler. Eu faço uma análise crítica e quando eu for contar a história, eu aviso para tu pausar se quiser. Na premissa, duas missionárias da igreja Mormon têm a tarefa de andar pela cidade, falando com as pessoas, espalhando a palavra do Senhor e converter fiéis. Elas vão nas casas das pessoas que teriam demonstrado interesse na igreja em algum outro momento, e a última do dia é a casa do Sr. Reed. Chegando no local, numa colina afastada da cidade, elas se deparam com esse homem muito simpático. No entanto, após alguns momentos de conversa, elas decidem que é melhor dar no pé e ir embora dali, porque tá um clima estranho no ar e algo de muito errado pode acontecer. Well, ladies, I think it is time. Time for what? Time for enlightenment. Herege foi dirigido e escrito por Scott Beck e Brian Woods, que tem o roteiro de Um Lugar Silencioso, roteiro e direção de Haunt, um filme de 2019 que eu gosto bastante, já fiz vídeo aqui no canal, e preciso dizer que esse daqui me surpreendeu. Desde o início, eles conseguem criar um clima de tensão no longa, daqueles quase palpável, e ao mesmo tempo, ele te dá certos alívios, alívio cômico muitas vezes, muito bem inserido, que te dá aquela sensação de, ok, talvez não esteja tudo dando errado aqui. Faz com que tu te questione, de fato, qual é o grau de perigo que essas meninas estão correndo, existe algum ou não? A chegada delas na casa já é um momento estranho, porque elas ficam vários minutos ali paradas na porta, esperando alguém abrir. Ao mesmo tempo tem uma tempestade se formando, elas escutam barulhos de coisas batendo dentro da casa, e elas ficam se olhando, e o pingo da chuva tá caindo, e o vento, e daqui a pouco o Sr. Reed aparece, abre a porta, e ele é muito simpático, muito querido, a gente tem aquele alívio, tá ok, vamos lá. Come on in. We can't come inside unless another woman is present? My wife is home. Does that count? Great. You like pie? Yeah. My wife has pie in the oven. Então o filme, ele sabe trabalhar bem momentos de silêncio, por exemplo. Silêncio em questão de diálogo, porque o som ambiente, ele tá rolando. Ele dá tempo pro público sentir a angústia das personagens, por qualquer motivo que seja. A sonoplastia é outra coisa que influencia muito aqui, assim como a fotografia, que é super fria, né? Ela é densa, opaca. Então tu vai entrando naquela atmosfera, de fato, sombria. We just need to go home. E eu já preciso comentar sobre a atuação maravilhosa do Hugh Grant, que a gente tá acostumado lá nos anos 90, anos 2000, com comédia romântica, com drama, e que se mostra excelente no terror. Ele faz um personagem estranho, ambíguo, sociopata, psicopata. É ele quem direciona muito bem os alívios cômicos que tem aqui, de forma muito natural, não fica nada forçado, não é uma coisa que entra ali na cena e fica só como uma piadoca, sabe? Faz sentido com aquilo que tá acontecendo e com o personagem dele. Is this the game? High five. A Sophie Thatcher como irmã Burns e a Chloe East como irmã Paxton estão super bem também, né? Porém eu acho que a Sophie, ela tem uma atuação mais precisa. Talvez seja em função da própria personagem, né? Talvez o roteiro tenha ajudado mais ela. Mas estão super bem e assim, né? O filme é praticamente todo só os três em cena, conversando, dialogando. Não fica maçante, não fica chato, tu quer chegar até o final para entender o que é aquilo que tá acontecendo, como tudo isso vai se desenrolar e finalizar. E aí eu entro no ponto negativo pra mim do longa, que é o final. Have to do with us leaving. Everything. O filme vai escalonando e criando discussões tão interessantes que eu esperava um final no mínimo tão interessante quanto. Mas daí ele cai num clichê, num desfecho simplista, num deus ex machina que não precisava, e pra mim acaba jogando no lixo toda a construção narrativa que foi super bem feita até então. Eu fiquei super decepcionada porque o filme, a história, os personagens não mereciam isso, sabe? Não mereciam esse fechamento. E aí, infelizmente, pra mim, a minha opinião é que com esse final o filme cai de um baita filme para apenas um filme ok. O longa tem mais ou menos 1h50 de duração,
tá disponível nos cinemas. E sim, eu acho que vale a pena assistir. Quero muito também saber o que vocês acharam desse final, se vocês concordam comigo ou não, e para isso vocês têm que assistir, obviamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, pessoal, eu vou dar uma resumida, tá? Porque o filme, como eu comentei, ele tem bastante diálogo. E aí não tem porquê, eu nem vou lembrar de tudo que eles falavam e vale a pena de fato assistir, né? Entender todas aquelas discussões. Mas o que acontece? Elas chegam na casa, são super bem recebidas e ele diz pra elas entrar, elas a gente só pode entrar se tiver uma mulher na casa. Ele diz, não, a minha esposa tá lá dentro. Elas, então tá. Elas entram e dizem, ela tá fazendo uma torta de blueberry, vou lá falar com ela pra ela vir aqui e conhecer vocês. Ele volta com chá e tal, fala que a esposa tá acanhada, que não quer chegar ali agora, e aí tu pensa, esposa acanhada, não tem esposa nenhuma. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, esse clima muito estranho e muito tenso, ele não perdura por muito tempo porque é quebrado por esse alívio de tensão. E em seguida volta aquela coisa estranha. We need to return to the church. If you aren't ready to leave, you'll have to exit through the back of my house. As gurias começam a falar e tal sobre a igreja, pipipi, popopó, e aí ele começa a fazer umas perguntas meio estranhas e desconfortáveis. E aí ele pergunta se de fato pode fazer uma pergunta desconfortável, e elas dizem que sim. Então ele pergunta se elas são a favor, o que elas acham da poligamia. As duas ficam desconfortáveis de fato, e a irmã Burns dá uma resposta em relação ao que a Bíblia acha, né, sobre a poligamia. Eles ficam nesse bate-bola e tal, discutindo, e em resumo da ópera, esse cara, o Sr. Reed, estudou tanto as religiões que disse que encontrou a religião verdadeira. Ele se levanta, vai até o que a gente acha que é a cozinha, e nesse momento já tá tudo realmente muito estranho. E a irmã Burns vê que a vela que tá acesa ali é a vela aromática de torta de blueberry, ou seja, aquele aroma maravilhoso da torta que a suposta esposa dele estaria fazendo é da vela. Elas resolvem que vão embora dali, não conseguem porque a porta tá trancada, não abre de jeito nenhum, daí começa a cair meia fase da luz, cai uma fase inteira da luz. Lá fora tá uma tempestade maluca, e então elas entram no corredor por onde o Sr. Reed entrou e caem numa, vamos dizer assim, uma biblioteca. Welcome. We need to return to the church. Elas estão visivelmente nervosas, né? O clima, ele realmente tá estranho aqui. Eu vou repetir isso porque é o cerne do filme, é essa coisa desconfortável que é criada. E ele fala pra elas, gurias, fiquem de boa, vocês podem ir embora a hora que vocês quiserem, só que vocês vão ter que sair pela porta dos fundos, porque a porta da frente tem um temporizador e agora ela só vai abrir amanhã de manhã, não tem como eu abrir. Elas pedem pra ver a esposa dele mais uma vez e ele pergunta, depois de tudo o que vocês já viram, a vela e etc, vocês realmente acham que existe a minha esposa? Vocês acreditam de verdade nisso ou vocês têm medo do que a mentira possa significar? E aí isso tem a ver com o fato de que ele não acredita em nenhuma dessas religiões, principalmente as monoteístas. E aí ele vem com vários discursos e narrativas em relação a essas religiões que pegaram outros contextos de outras religiões e adaptaram, enfim. São muito interessantes os argumentos que ele traz, por isso que eu disse que vale a pena assistir o filme. E aí, para elas irem embora, tem duas portas que dão para os fundos, e numa ele escreve crença e na outra ele escreve descrença, e elas precisam escolher. Tudo é uma metáfora, né? Tudo é uma simbologia. Simply belief or disbelief. A Burns resolve confrontar ele, diz que ainda acredita em Deus e escolhe a porta da crença. As duas descem, é uma escadaria que dá assim ó para um porão horroroso, escuro, tá chovendo dentro. Ele tranca elas lá e alguém chega com uma torta na mão. Esse alguém é uma mulher, aparentemente, tapada com os panos, toda suja, cadavérica, praticamente se arrastando. E ele fala lá de cima, vocês estão na frente de uma profetisa de Deus. Ela vai comer essa torta que tá envenenada, vai morrer e vai reviver. Nesse momento tá tudo um caos, né? Daí o cara que é lá da igreja delas, deu falta, né, delas voltarem, vai atrás da casa que elas iam ir e tal, desse cara, bate na porta
E, óbvio, elas começam a gritar lá embaixo, mas ele não escuta, o Sr. Reed consegue despachar o homem. Ladies, Verbally acknowledge, please. A profetisa, de fato, acorda, o Sr. Reed desce e fala pra elas que elas podem ver Deus. Ele pode mostrar Deus pra elas. Elas só precisam morrer. A Burns confronta ele mais uma vez, diz que aquilo é um truque de mágica, porque ela já teve uma experiência de quase morte, então aquela mulher não morreu de verdade. E aí a gente tem um momento muito maluco no filme, porque ele simplesmente mata a Burns, passa ali a navalha no pescoço dela. Esse momento é de fato um choque pra todo mundo, pra gente também que tá assistindo, porque é repentino. Eu gostei muito dessa parte. E aí ele fala pra Paxton, ela vai reviver, calma. Só que daí passa um tempo e ele diz, acho que eu me enganei, não vai não. E aí ele começa a indagar a Paxton, né, botar ela na parede, e aí o que tu acha, é verdade, não é verdade? Ela diz, eu acho que não, aquela mulher lá que tu disse que é a profetisa, ela não reviveu, né, coisa nenhuma. O que tu fez foi, enquanto a gente tava distraída, tu trocou os corpos, existe uma outra mulher e aquela lá tá morta mesmo. Aí ele pergunta, tu acha isso? Tá, mas aí onde estaria o corpo? E aí ela olha pro chão e aparentemente tem uma porta. Ela abre essa porta, né, um alçapão, e o corpo tá lá embaixo. Ela entra, ele fecha a porta, e aí ela começa a passar por várias salas que tem vários livros, várias imagens, vários símbolos, tipo assim, das religiões que esse cara estudou e tal, até que ela chega numa determinada sala, onde tem várias gaiolas, com várias mulheres ali dentro. O Sr. Reed chega ali para conversar com a Paxton, depois que ela tá vendo tudo aquilo, e aí pergunta, e aí, qual que é a religião verdadeira? Descobriu, e ela diz, a religião verdadeira é o controle. Porque vai nos mostrando o filme que ela só chegou ali naquela sala porque ele quis. Ele fez com que ela chegasse ali. E daí já me deu uma preguiça, sabe? A religião verdadeira é o controle. Gente, sério? Daí ela tinha guardado um negócio lá, pontudo, que a Burns deu pra ela. Ela enfia no pescoço do homem, sai correndo, chegam lá de novo naquele porão lá. Ele enfia um negócio na barriga dela, e aí estão os dois morrendo, aparentemente, e aí ele cede e fala pra ela, ore por nós. E aí eu de novo revirei o olho, tipo, sério? Que daí vai ser tão clichê assim que o homem na hora de morrer vai se render à religião tradicional e vai pedir pra que ore por ele. E aí a Paxton fala, eu acho que orar de fato não adianta de porcaria nenhuma, mas eu acho muito bonito, né, esse ato de orar pelo outro. It may even make you want to die. O Sr. Reed tá lá todo compadecido, morrendo, com medo de morrer e tal, acreditando já em Jesus, Nosso Senhor. E aí, do nada, a Burns levanta e dá-lhe na cabeça dele com um negócio, com um prego lá. E aí cai no chão e morre em definitivo. Tipo assim, pra quê? Não, ele ia morrer. Não tinha por que ter essa coisa da Burns renascer. É uma simbologia, tá, eu entendi, mas assim, não tinha porquê, foi muito exagerado. Ela não reviveu, né, tipo assim, ela não tinha morrido completamente, daí ela teve um lapso ali de força, sei lá, levantou, bateu no cara e aí sim morreu. Assim, o último suspiro dela. Enfim, a Paxton consegue sair da casa e aparentemente se livra de tudo aquilo. O Sr. Reed morreu e as mulheres, coitadas, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com elas. Do not be afraid. Fim de filme, esse é Herege. Como eu já falei antes, acho que vale a pena sim assistir. É um filme bom, gostoso de ver, porém interessante, né? Ele tem essas discussões muito interessantes, porém o final é muito blé, sabe? Eu acho que caiu, mais uma vez, nesse clichêzão do tipo, quando o cara chegou na hora da morte, daí ele se rendeu a religiões, sabe assim? Mas e aí, o que vocês acharam de Herege? Deixem tudo aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.